interação. Bom dia a todos vocês. Vou dizer para vocês também que o dia está lindo, tá bom? Muito lindo. Olha só, vamos tentar colocar aqui uma slide. Nesse slide a gente vai tentar entender melhor como é formado um vaso sanguíneo, como é formado uma veia e como é formado uma artéria. Louvor, bom dia, seja bem-vindo, tá? Todos vocês são bem-vindos. E é interessante a gente colocar esse slide agora para a gente tentar ver como é bem protegido o nosso sangue, essas artérias e veias. Vocês que só lembrando vocês que a artéria leva sangue para dentro das células. Sei para vocês também que a veia traz sangue dentro das células. É importante a gente saber disso, tá? Acho que também tem um fone ligado aí, né? Então, sangue arterial, que são transportados pelas artérias, vão até o interior das células. Sangue venoso, que é transportado para o coração para trazer o sangue pobre em oxigênio para que faça as trocas gasosas nos pulmões. Eles vêm para o coração e depois para os pulmões, tá bom? Então, vamos colocar aqui um pequeno slide para a gente tentar entender um pouquinho esse conceito de sangue, para vocês entenderem melhor. Olha só, nesse slide, nós vamos ver que eu tenho uma veia e tenho uma artéria. Basicamente, eles são iguais. Raras diferenças entre a artéria e a veia. Uma dessas pequenas diferenças é que a veia possui válvulas no seu interior para que o sangue possa subir, por exemplo, do pé até o coração. Então, não existe uma pressão, não existe uma impulsão desse sangue subir. Ele sobe dos pés até o coração através de válvulas que tem dentro de todas as veias. Elas são repletas de vasos. E esses vasos são ricos em gás carbônico ou são desprovidos de oxigênio, é onde esses gases carbônicos são retirados de dentro das células e levados para o coração para fazer as trocas, pelas veias, tá? E a artéria, ela vai levar o sangue do coração para todo o interior do corpo, para todos os tecidos, para todas as células. Essa é a função dos dois. Eu mandei para ela, Júlio. Deixa eu só fazer a pequena diferença entre os dois, olha só. Eu vou pegar aqui a parte externa da veia e a parte externa da artéria. É igual, chamada de camada externa ou túnica adventícia, essa parte externa. Na parte do meio da veia e na parte do meio da artéria, nós vamos ter uma camada muscular, ou camada média, ou túnica média. E esta camada média ou túnica média é a parte muscular, onde vai dar a sustentação, onde vai fortalecer esses dois vasos, veias e artérias, tá? Só lembrando que a túnica média, que é a camada muscular, que é formada pelo músculo liso, músculo não estriado, é uma camada que na artéria é muito mais calibrosa do que na veia. Então, a artéria precisa muito mais de músculo do que a veia. Então, a camada muscular da veia é fina e a camada muscular da artéria é mais grossa, mais calibrosa, tá? Acho que o vídeo não está aparecendo.
para vocês. Ok. Tudo bem agora? Agora sim. Então, olha só, é só para a gente ver essa diferença, tá? A veia possui válvulas e a artéria não, e a artéria possui uma camada muscular mais calibrosa do que a veia, porque ela precisa disso, ela precisa ser mais forte. Então, se nós tocarmos na veia, ela é molinha. Se nós tocarmos na artéria, ela é mais endurecida. Por quê? Por causa da camada muscular. Vou colocar um outro slide para vocês verem. Às vezes a gente fica imaginando aonde que começam as veias e onde que começam as artérias, como é que elas funcionam lá dentro do nosso corpo. Será que elas estão separadas entre si? Será que elas estão envolvidas diretamente umas com as outras? Vamos tentar ver aqui essa conexão. Vamos tentar ver como faz para que eu tenha o início da veia sendo o fim da artéria. Ou seja, eu tenho aqui uma veia de azul e tenho a artéria de vermelho. Aonde termina a artéria é onde começa a veia. Então, elas estão intimamente ligadas entre si em todas as regiões do corpo. Eu não consigo separar uma artéria de uma veia. Eu só consigo entender que quando existem as trocas dos gases, é onde termina uma e começa a outra. Nós chamamos de capilares sanguíneos. Então, nos capilares sanguíneos, eu vou ter o fim de uma artéria e o começo de uma veia, ou vice-versa. A artéria vai trazer o oxigênio para dentro da célula, e essa mesma hemácia que leva o oxigênio para dentro da célula vai pegar o gás carbônico e trazer pela veia. Então, hemácia vem pela artéria com oxigênio, coloca aqui dentro da célula. Quando ele colocar o oxigênio dentro da célula, ele pega o gás carbônico e leva pela veia, e vai até o coração. E esse sangue que vem com oxigênio vem lá do coração, tá? Então, sangue arterial vem do coração e sangue venoso vai para o coração. E sai do coração para onde? E vem para o coração de onde? Então, ele sai do coração para as células e entra no coração pelas células, tá bom? Essa é a dinâmica do trajeto de todos os nossos dois gases que nós temos, que são os oxigênios e os gás carbônicos repletos de uma grande quantidade de nosso organismo. Mas vamos tentar entender uma coisa, como é que isso acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês, por exemplo, o início de uma troca gasosa, tá? E no início dessa troca gasosa, eu vou ter uma palavra chamada hematose. A palavra hematose quer dizer troca de gases. Essas trocas de gases vão acontecer basicamente numa pequena circulação chamada circulação pulmonar. Ou seja, eu tinha mostrado para vocês aqui nesse outro slide que todo o sangue venoso vai para o coração. Mas ele vai para o coração para depois ser distribuído entre os dois pulmões. Quando eu chegar lá nos dois pulmões, eles vão entrar aqui nos alvéolos pulmonares. Um alvéolo. Vamos tentar entender o que significa essas flechas, o que significa essas setinhas e o que significa esses dois gases aqui entrando e saindo. Então, quando nós falamos das pequena e grande circulação, nós falamos sempre da entrada e saída de gases. Olha só que interessante. Então, eu vou ter aqui, ó, nessa artéria, que eu vou chamar de artéria pulmonar, essa artéria está saindo do coração. Um sangue venoso que entrou no coração, e esse sangue venoso está saindo do coração pela artéria pulmonar, que é essa vermelha. E esse sangue venoso que está saindo do coração pela artéria pulmonar é um sangue que ele está com bastante gás carbônico. Ele precisa ser eliminado. Então, esse gás carbônico vai vir pela artéria pulmonar, no finalzinho dos nossos alvéolos, e depois que chegar no finalzinho da artéria pulmonar, esse gás carbônico, esse CO2, esse dióxido de carbono já queimado, ele vai ser jogado dentro do alvéolo.
Depois que ele for jogado dentro do alvéolo, ele vai ser expelido por aqui, ó. Ele vai ser expelido pela nossa expiração. Então, esse gás carbônico vai ser jogado fora. Então, vou repetir. Ele vem do coração. Primeiro, ele entrou no coração pelo átrio direito, depois ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele entra nessa artéria chamada artéria pulmonar. Vem para o pulmão. Do pulmão, chega até o finalzinho, chamado alvéolo pulmonar, que é aqui. Entra no alvéolo e é expelido, é solto, é jogado fora pela nossa expiração. A partir do momento que nós expiramos esse CO2, nós vamos inspirar o O2. Então, eu vou jogar o gás carbônico para fora pela expiração e vou adquirir, vou captar o oxigênio do meio ambiente. Então, neste momento, o meu alvéolo está cheio de oxigênio e esse oxigênio ele precisa ir para o coração. Para ele ir para o coração, ele vai entrar aqui em uma, não é mais uma artéria, é uma veia, a veia pulmonar. Essa veia pulmonar vai receber esse oxigênio, ele vai entrar dentro da hemácia aqui e daqui ele vai ser transportado para o coração, chegando no coração, no átrio esquerdo. Então, o sangue rico em oxigênio vai entrar nos alvéolos através da inspiração. Dos alvéolos pulmonares, eles entram numa veia chamada veia pulmonar, e essa veia pulmonar leva esse sangue rico em oxigênio até o nosso coração, mais precisamente no átrio esquerdo. Então, nesse momento, o nosso átrio esquerdo do coração está recebendo sangue arterial e o nosso ventrículo direito está soltando o gás carbônico pela artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar traz o sangue venoso para os pulmões e a veia pulmonar leva o sangue arterial até o coração num compartimento chamado átrio esquerdo. Deixa eu colocar aqui uma observação bem importante em relação a essa figura. Vamos tentar entender uma coisa. Todas as artérias do nosso corpo transportam sangue arterial, certo? Todas as veias do nosso corpo transportam sangue venoso. Só existe essa única exceção que nós temos no nosso corpo, que são as veias e artérias que fazem parte da pequena circulação, ou seja, na pequena circulação ou na circulação pulmonar, onde a gente vai ter as trocas gasosas, onde nós vamos ter essa hematose, vocês vão observar que o sangue venoso, o sangue que vem lá do ventrículo direito, ele entra nos pulmões por uma artéria. Sangue venoso na artéria. E quando esse sangue vai sair dos pulmões para o coração, eles vão entrar no coração, no átrio esquerdo, por uma veia. Ou seja, é sangue arterial numa veia e sangue venoso numa artéria. É a única exceção no nosso corpo em relação às trocas gasosas, tá bom? Todas as outras partes do corpo, o sangue arterial está na artéria e o sangue venoso está na veia. Essa daqui é a única exceção. Ok? Os sons estão... Vamos desativar o som aqui, né? Ana está me escutando, né? Olha só, vamos ver, só para continuar aqui essa parte. Então, esse daqui é um alvéolo pulmonar e aqui nós temos a artéria e a veia, tá? Neste alvéolo pulmonar e nessa artéria e veia, é como se eu tivesse aqui, ó, o sangue com gás carbônico, ele está entrando nos pulmões e o sangue rico em oxigênio está saindo dos pulmões. O que está entrando nos pulmões está vindo do coração e o que está saindo dos pulmões está entrando no coração, tá bom? Só para a gente tentar ver e essas duas flechinhas aqui, elas significam inspiração e expiração. Ou seja,
essa flecha que está entrando, essa setinha aqui, ó, que está entrando, é a minha inspiração, trazendo O2, esse número 1, e esse O2 vai entrar na minha veia pulmonar, até o coração. E esse número 2 é o gás carbônico que está pela artéria pulmonar, vai entrar no alvéolo e vai sair pela expiração. Então, eu expiro gás carbônico e eu inspiro oxigênio, tá bom? Essa é a dinâmica da hematose. Não tem muito segredo, apesar de parecer ser um pouco complexo. Então, quem faz essas trocas gasosas, quem faz essa hematose, são os alvéolos pulmonares, que estão aqui, ó. Eles vêm lá dos brônquios, do bronquíolo, e terminam nesses alvéolos que estão repletos de vasos sanguíneos, ó, veias e artérias. São aquelas duas que eu falei para vocês, que a veia traz oxigênio e a artéria traz gás carbônico. E aqui, nessas duas flechinhas, a gente pode ver o alvéolo rico em oxigênio, que as bolinhas vermelhas é oxigênio e as bolinhas pretas são gás carbônico. Então, esse alvéolo está jogando o oxigênio dentro do vaso sanguíneo e está levando o gás carbônico para dentro dele. Esse gás carbônico vai sair pela expiração e esse oxigênio está entrando pela nossa inspiração, tá bom? E aqui, essas hemácias são as responsáveis por esse transporte. As hemácias, elas são responsáveis por levar e trazer o oxigênio e o gás carbônico para dentro das células e para o coração. Então, leva oxigênio para dentro das células e traz gás carbônico para dentro do coração. Então, vamos só falar um pouquinho sobre essas células agora. Então, são as células sanguíneas. Essas células sanguíneas, elas são de 3 tipos, nós já tínhamos falado, né, que estão contidas lá dentro dos nossos vasos. Eu tenho aqui uma plaqueta. Essa plaqueta, na verdade, ela não é uma célula, mas ela nasceu de uma célula gigante. Essa célula gigante, ela está dentro da medula óssea. É uma célula gigante chamada megacariócito. Então, a megacariócito nasceu para fabricar plaquetas. E essa megacariócito joga plaquetas dentro da corrente sanguínea quando houver necessidade, tá? As hemácias são células anucleadas que transportam os gases e os leucócitos são esses 5 tipos que nós temos aqui, ó. Esses 2 neutrófilos, eosinófilo, monócito, que parece um rim, formação de um rim, o seu núcleo, e o basófilo e o linfócito. Então, são 5 tipos: linfócitos, basófilos, monócitos, eosinófilos e os neutrófilos. Cada uma dessas células aqui são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Elas nos defendem, cada uma tem uma função importante no nosso organismo. Só para a gente ter uma ideia, os neutrófilos, por exemplo, que está em maior quantidade dos 5 tipos de célula, elas nos protegem no nosso organismo contra as invasões das bactérias. Então, se nós tivermos uma bactéria que está tentando invadir, eu sempre dou o exemplo na classe, como quando nós comemos um pedaço de bolo de um aniversário, aquele bolo foi contaminado por saliva, e nós temos na nossa boca, cada um de nós temos na nossa boca a quantidade de bactérias maior do que a população do mundo inteiro. Então, a quantidade de bactérias na nossa boca é muito grande. E a gente cantando parabéns no bolo, ele vai se contaminar e nós vamos comer esse bolo. Vamos ingerir o bolo com as bactérias. Se essas bactérias forem mortas pelo ácido clorídrico lá do estômago, o ácido acético, o suco gástrico, as bactérias vão invadir o intestino. E elas invadindo o intestino, os leucócitos vão lá e acabam com elas. E aí você começa a ter um pouquinho de febre, começa a ter um pouquinho de indisposição, porque você está com a quantidade de bactérias sendo invadidas, mas os neutrófilos vão tomar conta delas, tá bom? Então, é a função deles. Os eosinófilos vão nos proteger contra invasão de parasitos.
Então, a função dos eosinófilos é nos proteger contra os parasitas, contra as reações alérgicas. Os eosinófilos são responsáveis. Os monócitos, eles vão nos proteger contra sujeiras. Então, os neutrófilos vão lá e matam as bactérias. Fica tudo sujo lá dentro do organismo. O monócito vai lá e limpa, vai lá e varre. Ele é o nosso varredor. Basófilo não tem uma função específica. Basicamente, ele produz heparina para que o sangue não coagule. Mas até hoje não existe uma função específica, porque a heparina que ele produz no nosso sangue é apenas 1% do total da heparina que nós precisamos. Então, é uma coisa muito discreta mesmo. E os linfócitos, vamos só dar um toquinho aqui nos linfócitos, eles são responsáveis, por exemplo, para nos proteger contra infecção viral. Ou seja, nós hoje estamos com essa onda muito grande do coronavírus, né, do Covid-19, e nós sabemos que está existindo muitas mortes, porque essa infecção ela é muito agressiva. Mas por que pessoas pegam coronavírus? Muitas pessoas estão com coronavírus e não vão morrer, porque nós temos no nosso sistema imune, no nosso sistema de defesa, os linfócitos que vão combater esses vírus. Então, a função dos linfócitos é nos proteger contra infecções virais. Se eu não tivesse esses linfócitos, todas as pessoas que estivessem contaminadas com coronavírus morreriam. Então, quem está morrendo hoje com coronavírus são as pessoas susceptíveis, são as pessoas que têm seus linfócitos fracos, seus linfócitos em pequena escala ou mesmo inativados, tá? Esses são, então, os 5 tipos de leucócitos que nós temos na corrente sanguínea, ok? Aqui é importante falar um pouquinho sobre esse slide, vocês vão observar, okay? Esses componentes aqui que eu coloquei são os componentes que estão dentro da hemácia. Então, dentro da hemácia, nós vamos encontrar 60% é água, 35% são proteínas, chamado de hemoglobina. Então, 35% da hemácia, eu tenho uma proteína chamada hemoglobina, que não serve para fortalecer a célula, mas ela serve para segurar o ferro, que é um íon, que também tem dentro da hemácia, e esse ferro é o responsável para transportar oxigênio e gás carbônico. Nós temos o ferro alfa, que transporta oxigênio, e o ferro beta, que transporta o gás carbônico. Esse ferro, só para nós termos uma noção da importância desse ferro, se não existisse esse ferro na nossa hemácia, os nossos gás carbônico e oxigênio não seriam transportados. É como se o ferro fosse um ímã que atrai o oxigênio e o gás carbônico. Então, nós temos aqui 4 moléculas de oxigênio em azulzinho. Essas 4 moléculas de oxigênio, elas estão grudadas, elas estão imantadas em um íon de ferro. E esse ferro vai transportar até o interior das células essas 4 moléculas de oxigênio. Mas vamos tentar entender uma coisa. Cada hemácia tem aproximadamente 250 íons de ferro. Cada íon de ferro transporta 4 oxigênios, 4 moléculas de oxigênio. Então, vamos tentar fazer uma continha aqui agora, tá? Eu tenho em cada hemácia 250 íons de ferro. Cada íon de ferro transporta 4 moléculas de O2. E aí vem essa pequena questão. Se cada hemácia contém aproximadamente 250 ferros, cada ferro transporta 4 moléculas de O2, quantas moléculas de O2 nós transporta cada hemácia? Fizeram as continhas?
Cada hemácia tem 250 ferro, cada ferro transporta 4 O2. Quantos O2 cada hemácia transporta para o interior das nossas células? Conta fácil, né? Esse slide aqui eu falo depois, que só para reforçar nesse slide, é uma coisa tão importante. Eu posso falar agora, porque é bem pertinente falar sobre isso. Essa fórmula que eu coloquei aqui, em lilás, é uma fórmula onde nós vamos transformar o gás carbônico, que é, vamos dizer assim, metabolizado. Quando a célula metaboliza os seus nutrientes, vai sobrar gás carbônico. Então, o resto de gás carbônico metabolizado, ele vai se misturar no nosso sangue com a água do sangue, com o plasma. O sangue é rico em água, né? E essa mistura do gás carbônico com a água do nosso corpo vai dar esse conjunto químico aqui, ó, essa fórmula química, H2CO3. Se eu tirar uma molécula de água daqui, ó, eu vou tirar, perdão, uma molécula de hidrogênio, então eu vou formar o HCO3. E esse HCO3 negativo, ele é uma solução tampão que foi formada agora no nosso corpo através do CO2 e da água. E essa solução tampão é como se fosse um estabilizador ou um controlador do pH do nosso sangue, todos os nossos líquidos do corpo. Vamos dar um exemplo disso aqui, ó. Esse HCO3, que é o bicarbonato, é como se fosse o eno que nós tomamos quando temos azia. Então, qualquer azia, qualquer indigestão, indisposição que nós temos, queremos tomar o eno, porque o nosso estômago está muito ácido muitas vezes. Então, o eno é um bicarbonato parecido com esse bicarbonato fabricado pelo nosso organismo. Por isso que, nesse momento, você não está sentindo azia, você não está sentindo refluxo, você não está sentindo o seu estômago queimar, e nem um outro tipo de reação química, porque aquele gás carbônico que nós expelimos não é o suficiente. Nós temos uma outra quantidade de gás carbônico que vai ficar no nosso organismo justamente para fabricar. Meu professor está passando aula, que é o nosso bicarbonato, que vai fazer a nossa estabilidade do pH e vai fazer a nossa homeostase, e vai regular todo o nosso organismo, fazendo com que nós tenhamos aí um equilíbrio energético. Ele não responde, ele está vendo as mensagens, não está respondendo nada. Para entender, o equilíbrio energético do nosso corpo, ele é formado por ele é controlado por esse HCO3, que é fabricado no próprio corpo, e esse HCO3 é um conjunto de CO2 que sobrou da célula juntamente com a água, tá? Então, vamos tentar entender uma coisa. O CO2 que sobra, ele não é menos importante, ele é muito importante para a formação desse bicarbonato, ok? E aqui, só para a gente, que nós já estamos quase no finalzinho, para que a gente possa entender o que nós estamos falando com mais clareza, nós temos aqui, nessas duas figuras, eu tenho um conjunto de veias, um conjunto de artérias, e esse conjunto de veias e conjunto de artérias, juntamente com o seu líquido lá dentro, o sangue arterial e sangue venoso, juntando com o coração, eu tenho 3 órgãos que formam o sistema cardiovascular. Então, veias e artérias, sangue e coração, eu vou ter o sistema cardiovascular. Só que eu vou acrescentar um pouquinho aqui, ó. Eu vou pegar uma outra figura, e nessa outra figura que eu vou ter uma outra circulação, que não é a circulação sanguínea, mas é a circulação linfática. Ou seja, eu tenho, paralelamente às veias e artérias, eu tenho os vasos linfáticos. E esses vasos linfáticos, eles vão transportar um líquido chamado linfa. Inclusive, vai ser a pauta da nossa aula de amanhã, sistema linfático. E essa linfa,
ela é responsável por toda a limpeza do nosso corpo. É como se nós estivéssemos gastando as nossas células, gastando nossa energia, sobrando sujeira, e essa sujeira ela é limpa pelo sistema linfático. Só que esse sistema linfático ele vai limpar essa sujeira e não vai jogar fora. Através de uns nódulos no sistema linfático, chamado de gânglios linfáticos ou linfonodos, nós vamos fazer a reciclagem. Então, toda a reciclagem do nosso sistema linfático, ele é pego todos os nutrientes que são reaproveitáveis e esses nutrientes vão voltar para a corrente sanguínea. Então, no nosso corpo, nada se perde. Então, o sistema linfático é responsável para pegar toda a sujeira. Aquela sujeira vai fazer uma drenagem, vai fazer uma reciclagem dentro dos linfonodos. E dentro do linfonodo, o sistema vai ver qual que presta, qual que não presta. Os nutrientes que ainda servem vão voltar para a nossa corrente sanguínea através de uma veia que nós temos aqui na nossa parte cervical, que é uma veia chamada subclávia. Então, a veia subclávia vai receber todo o material que foi reciclado pelo sistema linfático de volta para o nosso sangue. Não se perdeu. E aquela sujeirinha que ficou, o restinho de sujeira que ficou, vai ser eliminado pelas fezes, pela urina, pelo suor, pelas excreções do nosso corpo, pelos cravos e espinhas. Não quero dizer que quem tem cravos e espinhas tem sujeira, não, mas precisa realmente de uma boa limpeza, tá? Então, esse é o sistema linfático que a gente vai falar um pouquinho sobre ele amanhã. Então, se eu juntar vaso sanguíneo venoso com vaso sanguíneo arterial e mais o vaso linfático, então 3 vasos. Vaso arterial, vaso venoso e vaso linfático. Nesse vaso linfático vai correr a linfa. Se eu tiver somente esse, eu vou ter o sistema vascular, cardiovascular, tá? Sistema cardiovascular. Mas se eu juntar o sistema linfático, eu vou ter o sistema circulatório. Então, o sistema circulatório é o conjunto do sistema cardiovascular com o sistema linfático. Eu vou formar o sistema circulatório. Então, eu tenho correndo paralelamente às minhas artérias, paralelamente às minhas veias, o sistema linfático, que vai ficar acompanhando. Toda a sujeira que sai daqui, o sistema linfático vai pegar para ele e vai fazer a reciclagem. E esse sistema linfático, para a gente falar um pouquinho sobre ele amanhã, nessa nossa sexta-feira, dia 27, nós vamos falar um pouquinho sobre... Ele é formado por esses órgãos, tá? Basicamente por esses órgãos. Baço, fígado, medula óssea, o apêndice, os linfonodos, o tecido linfático. Tem um outro órgão também, que é chamado de timo. O timo está aqui na nossa região do tórax, mas o timo, hoje, para nós adultos, ele é apenas um conjunto de gorduras. Quando nós estamos na nossa vida intrauterina ou quando criança, o timo é importante para o sistema linfático. Hoje não. Hoje, o nosso timo se transformou em tecido adiposo, gordura. Mas quando criança, ele é importante. É um outro órgão que vai entrar aqui, que faz parte do sistema linfático. Nós falaremos amanhã sobre ele, tá bom? E, para terminar a nossa aula de hoje, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala de pequena e grande circulação, eu preciso entender uma coisa. O que é a pequena circulação? Vamos falar assim, bem pausadamente. A pequena circulação é todo o sangue venoso que vem de toda a parte do corpo, pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Esse sangue venoso, ele vai estar no átrio direito. Eu já comecei aqui, ó, átrio direito, eu começo a minha pequena circulação. A pequena circulação começa no átrio direito, ventrículo direito, passa pela válvula tricúspide, passa pela a válvula pulmonar, entra na artéria pulmonar, chega nos alvéolos, troca gasosa nos alvéolos,
deixa o gás carbônico e pega o oxigênio, volta para o coração como sangue arterial pela veia pulmonar. Chegando no coração, esse sangue arterial, esse sangue rico em oxigênio, porque aqui houve a troca gasosa, esse sangue rico em oxigênio, ele vai entrar no átrio esquerdo do coração e está formado a pequena circulação. Eu chamaria essa pequena circulação de CPC. O que significa CPC? O sangue sai, o sangue venoso sai do átrio direito, coração, é o C. Passa pelos pulmões, P. Faz a troca gasosa e volta para o C do coração. CPC, coração, pulmões, coração, ou pequena circulação, ou circulação pulmonar. Tá bom? E quando começa a grande circulação? A grande circulação, também chamada circulação sistêmica, ela vai começar basicamente no ventrículo esquerdo, quando o sangue arterial estiver enchendo o ventrículo esquerdo, começa a grande circulação. Esse sangue arterial do ventrículo esquerdo, ele vai entrar na aorta e vai ser distribuído para todos os órgãos do nosso corpo, todos os tecidos, todas as células, inclusive o próprio coração, o cérebro, os braços, todos vão receber esse sangue arterial, esse sangue rico em oxigênio. E esse sangue, após saírem das células, já com essas trocas feitas, ó, aqui sempre nos capilares nós vamos ter essas trocas gasosas. Esse sangue vai sair de dentro da célula como sangue venoso, como sangue com gás carbônico, até chegar de volta na veia cava inferior e veia cava superior. Eu vou ter, então, a grande circulação, ou circulação sistêmica, que é composto por esse trajeto. Então, olha só repetindo a grande circulação, que ela é um pouco mais difícil que a pequena. Grande circulação, eu posso começar aqui no ventrículo esquerdo. Eu estou com bastante sangue arterial. Esse sangue do ventrículo esquerdo, sangue arterial, vai passar pela quarta válvula cardíaca, chamada válvula aórtica. Essa válvula aórtica vai se abrir dentro do ventrículo esquerdo e o sangue vai entrar na artéria aorta. Esse sangue arterial entrando na artéria aorta, ele vai ser distribuído, como vocês podem ver aqui, ó, para todos os órgãos do corpo e vai voltar para o coração em forma de sangue venoso depois da troca gasosa nos órgãos. Chegando aqui na veia cava inferior e na veia cava superior, nós terminamos então a grande circulação. E quando termina essa grande circulação, é onde nós vamos falar que esse sangue vai entrar de novo no átrio direito, recomeçando a pequena circulação. E é isso que a gente entende por pequena circulação ou circulação pulmonar e grande circulação ou circulação sistêmica, tá? Quando eu falo sistêmica é porque ela está nutrindo, tá? Irrigando todos os órgãos do nosso corpo, inclusive o próprio coração, através das artérias coronárias. Como é que esse sangue arterial ele pode